Hey, how's it going? O vídeo que eu queria trazer hoje para você foi motivado numa aula que eu acabei de dar por uma aluna minha e ela veio com uma certa frustração, estava um pouco chateada porque ela tinha me dito que ela tinha uma capacidade de entender muito melhor do que uma capacidade de se expressar em inglês. Que ela estava chegando num ponto onde ela ouve tudo e ela estava entendendo muito mais as coisas, ela era capaz de chegar no sentido daquelas palavras, mas que ela não conseguia se expressar ou ela não conseguia falar. Ela falou, pô, acho que eu tenho algum problema na fala, eu tenho alguma dificuldade de pensar em inglês. E eu queria falar disso hoje com você, porque isso é algo que eu ouço demais na minha experiência como professor. Ok! Para abordar essa questão, uma frase baseada nos meus estudos que diz: a compreensão precede a expressão. Quê? What do you mean? A compreensão precede a expressão. Can you say that again? I'm sorry. Ou seja, a sua habilidade de compreensão na língua vem antes da sua habilidade de expressão na língua. Tá, mas o que isso quer dizer? Vou te fazer uma pergunta lógica e eu quero que você me responda. Você vai escrever uma carta para alguém. Depois que você acabou de terminar essa carta, se eu mostrar essa carta para você, você acha que tem alguma chance de você falar assim: eu não tenho ideia do que está escrito aqui? Eu não faço ideia. Faz sentido você ser capaz de escrever, mas você não ser capaz de ler o que você acabou de escrever? Claro que não. No way. Isso é uma maluquice. Porque se eu fui capaz de escrever alguma coisa, eu sei o que aquilo significa, eu sei o que aquilo comunica, saiu de mim. E é exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui. Qual é a questão? Muitas pessoas que estão no início ali dos seus estudos de inglês, ou nem tão no início assim, elas já estão desenvolvendo uma capacidade de compreensão melhor na língua. Elas já estão sendo capazes de entender as mensagens, de chegar no conteúdo, de entender as ideias. Isso é ótimo. O problema é quando a gente ingenuamente acredita que só porque a gente é capaz de entender algo, que a gente vai ser capaz de comunicar ela fluentemente em inglês. Not so fast. Não é assim que acontece. Para deixar isso super visual, isso ainda mais simples, eu quero que você pense em dois círculos concêntricos, ou seja, eles têm o mesmo centro, você. O seu círculo de compreensão é o círculo que envolve tudo que você é capaz de compreender em inglês, que você entende. Se você ouvir ou se você ler, você sabe o que está querendo dizer. E o seu círculo de expressão, ele é um círculo menor e ele está dentro desse outro círculo. A gente já viu que você não é capaz de escrever algo que você não sabe ler, assim como você não é capaz de falar algo que você não entende o que significa. Então, o seu círculo de compreensão, ele vai ser sempre o limite do seu círculo de expressão. Você só é capaz de expressar mensagens que você sabe o que significa e, mais do que isso, a gente compreende sempre melhor do que a gente expressa. Então, não é só porque você ouviu um grande orador, um grande comunicador e você foi capaz de entender tudo o que ele disse, que você conseguiria fazer a mesma coisa. But why not? A compreensão é uma coisa, a capacidade de expressão ela é sempre mais difícil. Para você saber expressar algo, você tem que estruturar, tem que tornar aquilo claro. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu ouço isso de muitos alunos. Ah, eu tenho um problema na fala, eu tenho dificuldade em falar. Poxa, inglês é isso, inglês é tão difícil, isso e aquilo. E aqui vem um certo balde de água fria no seu rosto, mas eu vou te dar uma solução logo depois. Então não fica chateado comigo. What are you talking about? Se você não tem dificuldade de falar em português, e por falar, eu estou simplesmente me referindo à capacidade de se expressar oralmente, eu não estou falando sobre pronúncia. Se você fala bem em português, não tem por que você não falar bem em inglês. What? Qual é a diferença entre falar inglês e falar em português? É o domínio de cada uma das linguagens. Você é nativo em português e, obviamente, você tem fluência nessa linguagem. Você não tem problema com a fala em inglês. Você pode até achar a pronúncia um pouco difícil, isso e aquilo, e eu concordo. Existem certos fonemas que a gente faz em inglês que a gente não faz em português. Mas a questão não é essa. Se expressar bem oralmente só vem depois que você domina não só a compreensão na língua, mas a expressão na língua. O que eu quero dizer é que provavelmente o que te limita no inglês não é uma dificuldade em inglês que, não sei, vem de lugar nenhum. Não, você provavelmente não domina a língua o suficiente. Só isso. Fuck off. Compreender uma mensagem, apesar de ser uma condição fundamental para você saber expressar ela, não significa que você vai conseguir expressar ela. Então, uma coisa é necessária, mas ela não te leva a outra necessariamente. Holy shit.
Então desculpa te falar isso, mas você não tem problema nenhum de falar em inglês. Falar em inglês, se expressar oralmente em inglês é igual se expressar oralmente em português ou em qualquer outra língua. Provavelmente o que você ainda não tem é fluência. Você ainda não desenvolveu uma naturalidade grande o suficiente para que você consiga falar sem esforço. I don't like that. Mas não tem problema nisso, porque isso é algo que é possível. Você pode alcançar isso. Tá bom, Bernardo, mas como é que eu alcanço isso então? Você alcança uma boa capacidade de expressão quando você estica ao máximo, você expande o raio da sua compreensão. Então o que eu quero que você faça, se você tem dificuldade em falar, se você não acha que você escreve bem ainda, é que você consuma inglês, que você absorva inglês, que você compreenda mensagens em inglês. Qual é a melhor prática para escrita? A leitura. Primeiro, você tem que absorver estruturas, mensagens, conteúdos centenas de vezes. But I don't want that. Para que aí sim você seja capaz de expressá-las de forma natural, sem decoreba, sem memorização. Essa é a fluência. Então, isso exige um certo nível de intimidade, de contato repetido, consistente no inglês. Repetindo, não é só porque você entendeu algo uma vez que você vai ser capaz de expressar aquele algo. Aquele algo tem que estar não só dentro do seu universo de compreensão, mas tão naturalizado que agora você é capaz de comunicar aquilo. Então não fique chateado, não se frustre se você é capaz de compreender mais do que você é capaz de expressar. Esse é o caminho. Natural order thing. E se você quer melhorar sua capacidade de comunicação, de escrita ou de fala, o que eu te recomendo é que você expanda mais ainda a sua capacidade de compreensão. A maioria das pessoas que eu vejo, 99% das pessoas, não tem qualquer problema de fala ou escrita, elas simplesmente não dominaram a língua ainda. Então foque na absorção de conteúdo, na expansão do seu ciclo de compreensão, que naturalmente a sua capacidade comunicativa na língua vai acompanhar, ela vai crescer. Existem práticas para isso? Existem. Uma das práticas que eu faço é falar sozinho. Eu falo sozinho em inglês, porque eu quero me habituar a expressar certas mensagens, a repetir certas frases, a melhorar algumas pronúncias. Isso me ajuda na minha capacidade de escrever e de falar? Sim. Mas se eu não estivesse totalmente familiarizado com esses conceitos e essas ideias, eu não seria capaz de expressá-las. Faz sentido? Nem nas minhas ideias, nem no papel, nem na minha fala. Então o que eu quero que você faça é que você foque na compreensão. Leitura e escuta antes de você se preocupar em sair escrevendo ou falando. A sua capacidade de comunicação está limitada por isso e ela cresce, ela expande naturalmente quando você é capaz, quando você se familiariza com contextos, com estruturas, com o inglês na prática, de forma comunicativa da vida real. Holy shit. Não se force nesse início a produzir demais. 99% compreensão. Quanto mais no início você está dos seus estudos, compreenda, absorva, leia e escute. Naturalmente você vai se sentir mais confiante e mais capaz de se expressar quanto mais familiarizado você tiver com a língua. E essa familiaridade, ela entra, ela não sai. Ela só sai quando ela já está dentro de você. Faz sentido? Então é isso que eu te recomendo, mesmo que no começo você não escreva nem fale nada. Não tem problema. Compreenda que um dia vai vir. E de forma natural, vai simplesmente... claro, é assim. Já ouvi tantas vezes? É óbvio, não tem dúvida, não tem... qual é a estrutura gramatical? Puxa, com aquele verbo, não estou lembrando. Se você está assim, é porque você não absorveu o suficiente ainda na língua. Mas sem problema, é só você ir lá e desenvolver esse contato de forma mais frequente, de forma mais consistente, de forma mais prazerosa. Não precisa fazer disso um chicote. Desenvolva práticas prazerosas, que isso vai vir para você com o tempo e naturalmente. Tá certo? I guess so. Espero ter deixado claro. Eu acho que isso resolve a frustração de muita gente. Trazer esse entendimento vai te deixar com uma clareza para você ter as práticas que você de fato precisa, para você ter as prioridades do que você vai fazer e do que você não vai fazer tanto. E that's it, everybody. Thank you so much for watching. Se você curtiu o vídeo, dá uma no like button aqui embaixo. E se você acha que outras pessoas poderiam se beneficiar, manda para elas. Eu sei que tem muita gente que sofre um pouco com essas frustrações, esses mal entendidos, né?
durante o seu processo de estudo. That's it. I'll see you in the next video.